Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu devo muito ao EPL e todas as instituições ligadas ao EPL. Como? Tudo bem? Os meus livros melhoraram muito, eu posso dizer, depois que eu tive contato principalmente com o Mises. A minha visão de mundo mudou muito depois disso. E eu acredito que o segundo e o terceiro livro tem muito a ver com isso. Eu lembro que na primeira palestra que eu fui do IEE, em Porto Alegre, eu falei assim, porque ainda tem hoje gente que é contra o cinto de segurança. Na verdade, tinha várias pessoas ali que eram contra a lei do cinto de segurança. Enfim, eu acho que, na verdade, eu não conversei com o Juliano sobre o título da minha palestra, mas ela é o mundo politicamente incorreto. Então, pelo jeito, é para eu falar um pouco do livro, né? Esse é o terceiro livro, o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Eu prometo para vocês que é o último. Vão ter outros no ano que vem, mas feitos por outros autores. Bom, o livro ele chega em Roma. Eu vou falar só um pouquinho sobre ele e depois traçar aqui uma palestra que eu organizei, que na verdade é muito parecida com a do Diogo Costa, que teve hoje de manhã, e talvez um pouco parecida com algumas que vão ter amanhã. Mas, enfim, o livro começa com o Nero, né, o grande politicamente incorreto da história, o anticristo, o grande canalha da história do mundo. Eu falo que ele não era tão ruim assim. O Nero ele foi provavelmente acusado injustamente de incendiar Roma. Depois eu falo da Idade Média, um capítulo que eu gosto muito, sobre o Império Romano, sobre sexo na Idade Média, por exemplo. A gente tem aquela ideia de que sexo na Idade Média é um assunto tão interessante quanto arte contemporânea no Mato Grosso. Mas tem alguém no Mato Grosso aqui? Acho que... desculpa, você deve concordar comigo, né? Mas, na verdade, sexo na Idade Média até que parecia mais, estava mais para arte contemporânea em Nova York. O cinto de castidade, muita gente pensa em sexo na Idade Média, ela não lembra do cinto de castidade. Ele, na verdade, é um grande mito, nunca existiu o cinto de castidade na Idade Média. O primeiro relato que a gente tem de cinto de castidade vem do século XV, e ele consta num manual bélico, num manual de guerra, né, um manual de armas de guerra, e ele era usado por mulheres da Itália para se proteger durante invasões de território. Quer dizer, para evitar estupros, as mulheres colocavam elas próprias um cinto de couro, não tinha nada daquela carapaça ou renda de ferro e tal. Na verdade, a gente consegue achar na Idade Média até relatos contrários quanto a esse da Idade Média, né? Tem um manual de medicina do século XIV que fala o seguinte, olha, eu recomendo às mulheres, olha, o orgasmo é essencial à saúde das mulheres. Por isso que se o seu marido viajar, para você não precisar arranjar um amante, arranje um consolo, né, como a gente fala hoje, para chegar ao orgasmo, porque ele é essencial à saúde. Enfim, o livro é todo cheio dessas histórias, né? Essas histórias que são todo o contrário daquilo que a gente aprende. Acho que um dos grandes sucessos dos guias é que eles não perdem tempo com aquilo que o leitor já sabe, né? Quer dizer, aquilo que o leitor já sabe, eu tiro do livro, que já é batido, né? Um capítulo que eu gosto muito também é sobre o fascismo, sobre o Mussolini. Eu peguei 5 frases da doutrina fascista, um livro escrito pelo Mussolini, e pedi para um pesquisador entrevistar deputados federais em Brasília para saber o que eles achavam dessas frases. E, para minha surpresa, na verdade, vários deles apoiaram essas frases. Deixa eu ler algumas delas para vocês. São frases do Mussolini, da doutrina fascista. Para vocês verem como, na verdade, o Mussolini estava muito mais pró-Estado do que a gente imagina, né? Era muito mais estatista, está muito próximo, na verdade, da ideologia de hoje. Um homem se torna um homem apenas em virtude de sua contribuição à família, à sociedade e à nação. Como um anti-individualista, acredito numa concepção de vida que destaca a importância do Estado e aceita o indivíduo apenas quando seus interesses coincidem com os do Estado. Vários deputados, eu tenho aqui a lista, de deputados que concordaram com essas frases. Cândido Vacareza, do PT, Francisco Praciano, do PT, Protógenes Queiroz, do PCdoB, Osiel Oliveira, do PDT da Bahia e Jair Bolsonaro. Aquele que todo mundo acusa de fascista, ele é realmente fascista. Segundo Mas é
engraçado que o Bolsonaro, no ranking das opiniões mais favoráveis, ele ficou em segundo. Em primeiro ficou um deputado do PDT, em terceiro um do PT, em quarto, quinto, sexto, até o 11º, todos eles são do PT, do PCdoB enfim, desses partidos. Isso mostra muito bem uma ideia que um ensaísta americano chamado Yonah Goldberg traçou no livro Fascismo de Esquerda, que as ideias do Mussolini, quer dizer, aquelas ideias que são a favor do capitalismo, mas um capitalismo cheio de intervenção, é justamente o que os comunistas passaram a defender depois da queda do Muro de Berlim. Depois da queda do Muro de Berlim ficou meio ridículo você defender sistemas 100% comunistas, né? Quer dizer, claro que tem um outro dinossauro hoje que ainda defende isso. Mas o que as pessoas passaram a defender foi, bom, tudo bem, então o capitalismo venceu, mas é preciso ter uma intervenção para corrigir as desigualdades e isso tudo, né? Na verdade, eles fizeram um movimento muito parecido com o que o Mussolini fez, então é natural que essas frases sejam mais aceitas pela esquerda, né? Bom, gente, mas a palestra, eu acho que o cerne, eu selecionei alguns assuntos do livro que são mais interessantes para vocês aqui para os estudantes pela liberdade, né? Olhando essa palestra, essa plateia hoje, eu não consigo saber, por exemplo, quem é rico, quem é pobre, quem é filho de herdeiros. Nesses encontros a gente tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas que são muito ricas, né? São filho do herdeiro da siderúrgica, da mineradora e tal. Mas, quer dizer, eu não consigo aqui saber quem é rico, quem é pobre, quem é classe média, quem subiu de vida, quem desceu. Isso é meio inédito na história do mundo, né? Quer dizer, 300 anos atrás isso não existia, né? Quer dizer, a gente conseguia ver muito bem pela roupa, pela magreza também das pessoas, pela vestimenta, quem era pobre, quem era rico. Isso era muito bem determinado. E na Revolução Industrial começaram a surgir leis, as leis suntuárias, que nobres tentaram impor para proibir os pobres de consumir. Quer dizer, para proibir as pessoas para essa distinção de classes continuar existindo, né? Quer dizer, é um relato muito bom, é uma amostra de como os nobres se deram mal, né? Como muitos nobres odiaram o capitalismo, né? Porque ele meio que apagou essas distinções de classe, as distinções tradicionais entre senhores feudais e servos, e por aí vai. Eu também posso ver, eu também imagino que todo mundo dessa plateia tem no bolso, ou tem em casa, coisas que a gente há 10 anos, ou há 20 anos, ou há um século, coisas que milionários não teriam e ficariam embasbacados se tivessem, né? Alguém aqui não tem televisão em casa, por exemplo? Mas é mais por escolha pessoal, provavelmente. Computador, não só isso, né? Mas roupas, sapato. As roupas, tem um livro muito bom sobre testamentos da Inglaterra, no século XVIII. Vestidos e casacos constavam nos testamentos das pessoas, né? Quer dizer, porque era uma posse tão grande, era uma posse tão importante, que aquilo fazia parte dos testamentos, né? Então, bom, esse casaco aqui vai para minha prima, esse capote vai para minha sobrinha, e por aí vai. Hoje a gente não tem mais esse problema, né? Provavelmente o problema que todos têm aqui é de onde colocar tanta bugiganga que a gente compra. Quer dizer, não tem espaço para tudo isso, não tem gaveta para a gente guardar tantas coisas que a gente compra, tantos celulares. Eu lembro de uma novela, da Pedra sobre Pedra, uma novela dos anos 90, que tinha uma perua. Ela chega naquela cidadezinha, era uma novela que se passava naquelas cidadezinhas temáticas do Nordeste. E essa perua, ela chega de helicóptero na cidade, com um celular na mão, reclamando que não tinha sinal. Snob, né, no cúmulo do snobismo, ela tinha um celular. Isso faz o quê? Faz 20 anos, pouco mais de 20 anos. Eu lembro que eu era meio de esquerda quando eu era jovem, eu não gostava de gente que andava falando no celular, porque para mim parecia muito snob, que riquinho, que coisa de perua ficar falando no celular e tal. Hoje a gente tem mais celulares que habitantes no Brasil. Pobres, principalmente, né, empregadas domésticas e porteiros, é difícil é muito fácil você ver eles com 2 celulares para aproveitar a promoção da operadora e tal, e vendo modelos e tudo isso. Enfim, como que a gente chegou a tudo isso, a toda essa prosperidade? Não só a prosperidade, né? Como a gente chegou num mundo tão pacífico? Muita gente deve saber do livro que foi lançado ano passado, ou retrasado, do Steven Pinker, Os Bons Anjos da Nossa Natureza. O Pinker, ele
Ele é um livro grande, um livro de 700 páginas, tentando explicar por que o mundo hoje é tão pacífico. Ele recorre a diversas teorias para tentar entender por que a gente vive, por que há tão poucos assassinatos hoje em dia, apesar da percepção das pessoas ser contrária, né? Na Idade Média, por exemplo, os índices de homicídios eram 100, 200 homicídios por 100 mil mortes. Esse índice foi aos poucos caindo até menos de 1 em algumas cidades europeias, ou a 20 no Brasil, na 25, se não me engano. Quer dizer, então, por que a gente, na verdade, a gente vem nesse congresso, a gente fala sobre muitos problemas, muitas coisas que precisam melhorar para o futuro, a gente discute soluções, mas eu acho que também tem coisas a comemorar também. Quer dizer, como que a gente chegou num mundo tão próspero e tão pacífico? Enfim, acho que esse é o grande tema da minha palestra. Quem são os verdadeiros heróis da paz e da prosperidade? Quais são as pessoas que tornaram esse mundo desse jeito? Quando a gente pensa em heróis da paz, geralmente aparece na nossa cabeça vem a imagem de um líder espiritual com roupas esquisitas. O principal deles é o Gandhi, né? Não só ele, né? O Gandhi é o grande líder que se dedica, que se martiriza em nome das suas ideias, em nome das boas intenções. Mas além dele nós temos a Madre Teresa. Geralmente essas pessoas elas posam muito bem para as fotos, são muito fotogênicas, né? Por exemplo. Outro é o Dalai Lama, né? O Dalai Lama é impressionante como ele se adaptou a uma imagem de guru do Oriente que o Ocidente esperava dele. Ele não tinha essa imagem no começo, mas ele meio que viu que tinha um mercado, ele tinha um nicho para um guia espiritual do Ocidente, do Oriente, e se adaptou. Nem todos esses heróis, geralmente no fim do ano, no Natal, as revistas e os programas de televisão fazem reportagens sobre isso, né? Os heróis dos pobres, os heróis da boa vontade e tal. Nem todos eles são tão fotogênicos, né? Esse aqui, por exemplo, não parece tão fotogênico. Mas, enfim, eles ajudaram, esses heróis, essas pessoas que estão aí, que eles ganharam nobres ou são candidatos ao Nobel da Paz, eles ajudaram. Vamos recorrer um a um, vamos ver o que cada um deles fez. O Dalai Lama, por exemplo, como eu falei, ele se adaptou, né, depois que o Tibete foi invadido pela Índia. O Dalai Lama ele começou a travar uma luta justíssima, na verdade, né, uma luta contra o imperialismo chinês, contra o regime comunista da China. Há que louvar esse trabalho dele, né? É apreciável de fato esse trabalho dele. Mas fora disso, né, fora essa luta que não deu muito certo, para mim me parece que tem pouco suco, né, tem pouco fruto esse trabalho dele. Ele geralmente tem frases que são ou meio óbvias ou meio ininteligíveis, né? Por exemplo, toda ação leva a uma reação. Bom, legal, né? Mas enfim. O Gandhi também, o Gandhi é outro que ele tem uma luta justa pelo mundo, né? Quer dizer, uma luta contra o Império Britânico, tá certo, né? O Império Britânico tinha suas qualidades, mas também praticou diversas atrocidades na Índia. O Gandhi, em 1930, ele fez uma caminhada, ele era um marqueteiro muito espetacular, né? Ele sabia fazer um marketing político excelente. Em 1930, ele fez a Marcha do Sal. Ele foi andando 400 quilômetros descalço, passando por diversas cidades da Índia até o mar para poder fazer sal com as próprias mãos. O governo britânico ele impunha um imposto sobre o sal e meio que restringia que qualquer indiano fizesse sal para consumo, até mesmo para consumo próprio. Então o Gandhi ele fez essa marcha, por onde ele passava, as pessoas jogavam flores no caminho dele para ele andar, e atraía cada vez mais seguidores. E quando ele conseguiu fazer o sal, né, conseguiu fabricar o sal, ele chamou a atenção do mundo todo, né? Foi até mesmo capa da Time Magazine. Na verdade, foi essa época, em 1930, que o Gandhi virou o Gandhi, né? Virou essa personalidade mundial. Até então ele não era tão conhecido, tanto que a capa da Time é essa aqui. Como vocês podem ver, não entenderam muito bem quem era o Gandhi, né? Mas tem um lado muito ruim do Gandhi, na minha opinião, um
um grande desserviço que ele praticou ao mundo, principalmente a Índia, claro, e a Ásia, a África, que é a ideia de autossuficiência, a ideia de que um país tem que se fechar ao comércio internacional, de que a autossuficiência é a solução para os problemas. O Gandhi ele ficava teando, né? Ele usava um teatro manual até mesmo em reuniões com os grandes líderes, ele fazia as próprias roupas, que não era tão difícil porque ele usava roupas muito justinhas, mas e nessa ideia de que a autossuficiência vai salvar as pessoas, que o comércio é impuro, que o comércio faz mal, essa ideia ela arrasou a Índia, né? Quando o Gandhi morreu e a Índia virou independente e o Nehru, o primeiro-ministro, que era o principal afiliado do Gandhi, assumiu, eles meio que eles fecharam a Índia ao comércio internacional, né? Impuseram barreiras, criaram um monte de estatais paquidérmicas. Isso fez muito mal à Índia, né? Como a gente pode ver nesse gráfico. Aqui a gente tem o PIB a renda per capita de alguns países da Ásia. Aqui em 1950, olha o que acontece com a Coreia do Sul. O que acontece com a Coreia do Sul era tão pobre quanto a Índia, era um pouquinho só mais rica que a Índia, em termos per capita, em 1950. E o que ela fez? Simplesmente abriu o seu comércio, né? abriu o seu comércio internacional. Olha o que aconteceu com a Coreia do Sul em 1995. A partir de 1995, desculpem que eu não tenho o gráfico inteiro, isso começa a acontecer com os outros países, principalmente com a Índia, né? Quando reformas neoliberais começam a acontecer na Índia. Mas é engraçado que a gente não conhece nenhum herói da paz e da prosperidade sul-africano. Ele não ganha Nobel, ele não tem roupas coloridas e um olhar esperançoso para fotos preto e branco. Né? Quer dizer, então, quem é o verdadeiro herói da paz e da prosperidade da Ásia, da Índia, do Sudeste Asiático? Esse aqui, outra tragédia do Gandhi, outro personagem que apareceu na capa da Time, foi o Nkrumah. O Nkrumah era o presidente de Gana. Ele, totalmente influenciado pelas ideias do Gandhi também, quando ele assumiu o governo em Gana, ele fechou o país ao comércio. Eu costumo dizer, até no Guia da América Latina, a gente fala um pouco sobre isso, que é assim, e digamos que a gente quer destruir o país, a gente quer ferrar, quer acabar com a economia de um lugar, quer transformar as pessoas em pobres. O que a gente deveria fazer para atrapalhar esse país, né? Primeiro tirar a segurança jurídica e tirar a segurança de propriedade, né? A previsibilidade econômica e a segurança de propriedade. Por que isso? Porque, como acho que muita gente aqui de economia sabe, ninguém vai investir num lugar se tem medo que o dinheiro que você investiu nesse lugar pode ser controlado pelo governo, pode não voltar para suas mãos, né? O dinheiro foge, os empresários fogem, os empregos que os empresários criam fogem junto, o que resta é simplesmente pobreza, né? Gana era um lugar rico, era uma colônia britânica das mais ricas não vou dizer que era um lugar rico, mas era um lugar acima da média. Na África ainda é, se não me engano. Mas o Nkrumah ele fez todos esses pontos que eu falei para vocês. Ele nacionalizou, né, deu uma de Chaves e nacionalizou diversas empresas, criou umas estatais absurdas. Ele criou uma espécie de Mangobras em Gana, uma fábrica de mangas enlatadas que podia produzir 7 milhões de mangas por ano, de toneladas por ano. Mas quando eles terminaram a fábrica, eles perceberam que não tinha mangueiras ao redor. Então eles tiveram que esperar 7 anos até as mangueiras ficarem prontas. Ele também fez uma fábrica de sapatos, que era na região oposta do país, onde ficavam os curtumes. Quer dizer, claro que não deu certo, né? Então, em pouco tempo, ele acabou com toda a segurança jurídica, depois, com a oposição crescendo, ele fechou partidos, prendeu opositores, fechou jornais, e aquela história toda da África que a gente conhece, né? Mas essa foto é de 1960, e nessa época o Nkrumah meio que está apagado hoje, pouco a gente conhece ele, mas em 1960 foi o ano da África, né? O ano que a maioria dos países conseguiu independência. O Nkrumah era o Gandhi da época, né? Era o cara que estava na moda. Ixi, o que eu fiz? Esse é o Mugabe do Zimbábue, a mesma história, gente, seguiram a mesma receita. Nacionalizaram, bagunçaram toda a economia,
todas as contas públicas, com a oposição, fecharam partidos, criaram uma ditadura, a mesma coisa. Um dos poucos países que não fez isso na África foi Botsuana. Botsuana hoje tem a maior renda per capita da África, uma das maiores. Olha só o que aconteceu com Botsuana e com o regime de inspiração socialista do Zimbábue. Eles eram meio parecidos, na verdade Botsuana era mais pobre que o Zimbábue, e com o passar do tempo um cresceu e o outro continuou miserável. Né? Apesar disso, gente, quer dizer, apesar dessas... Eu contei, eu vou até mostrar o slide daqui a pouco, dos 30 países mais populosos da África, 18 tiveram, depois da independência, tiveram regimes socialistas ou de inspiração socialista. Apesar disso, quer dizer, para mim, essa é a causa, é evidente que essa é a causa da miséria da África, né, do declínio das condições de vida da África, depois da independência. Mas ninguém fala nada disso no Brasil. Quer dizer, nos livros didáticos, eu tenho um livro chatíssimo, não dá para entender quase nada que a autora fala, um livro que é para professores de história da África, professores de história, né, sobre a história da África, o livro África na Sala de Aula, não fala nada sobre isso. E o Enem, isso aqui é uma questão, uma ilustração do Enem de 2005, o Enem ele fala o seguinte, olha, a África é pobre porque os europeus criaram fronteiras artificiais. Todos vocês aqui devem ter na cabeça essa imagem de 1895, numa conferência, os europeus pegaram o mapa da África e dividiram nos pedacinhos, né? É verdade que isso teve problemas, né? Quer dizer, na verdade não foi bem assim, né? Teve comissões de demarcação de território, teve negociações, vários reinos negociavam, queriam ficar desse lado, queriam ficar daquele, mas é verdade sim que as fronteiras tiveram um estrago, causaram um estrago. Mas é claro que esse estrago não foi nem de longe o estrago causado pelos regimes socialistas, né? Pelos regimes de inspiração socialista que perambulavam pela África. O problema é que nada se fala disso no Enem. Nessa prova do Enem, por exemplo, eles mostram as tribos, né, a divisão étnica da África e como ela ficou com os estados nacionais. Isso para os alunos concluírem que, claro, as fronteiras artificiais foram um grande problema, como diz aquele texto. Para mim, isso está errado, e a grande causa do problema da miséria e do caos da África é essa aqui. Dos 30 maiores países africanos, 18 se transformaram em regimes socialistas ou de inspiração socialista. Na foto a gente tem o Fidel com o Mengistu. O Mengistu ele derrubou o Selassie, que era o imperador da Etiópia. Não sei se quem aqui gostava de reggae, o Selassie era o herói do reggae, o Bob Marley, você sabe, sei lá porque o Bob Marley achava que o Selassie era Deus. Teve até uma vez que o Selassie foi para Jamaica, chegou no aeroporto, tinha 100 mil pessoas esperando ele, meio que voltou para o avião, morrendo de medo. E é engraçado que a Etiópia foi o único país europeu que não foi vítima de colonialismo. Os italianos tentaram 2 vezes se apoderar da África, da Etiópia, e não conseguiram, os etíopes os derrotaram. E mesmo assim, ela foi um dos países que mais tragédias tiveram, né? O Mengistu, com a ajuda do Fidel, com a orientação da KGB e a ajuda do Fidel, ele tomou todas aquelas receitas para se destruir o país. Ele tirou toda a propriedade dos agricultores, criou umas fazendas coletivas enormes que, claro, não produziam, as pessoas não tinham incentivo para produzir. Ele assumiu em 74, quase 10 anos depois, em 83, a Etiópia teve uma crise de fome absurda, né? Quer dizer, a partir de então a gente começou a ver aquelas fotos de crianças famintas, etíopes famintas e tal. É engraçado que no livro didático brasileiro, aquele do Mário Schmidt, até um livro que foi denunciado por ser uma ideologia marxista muito forte, aparece uma foto de uma criança etíope e a legenda é: "Isso é capitalismo". Para vocês verem isso. Bom, gente, voltando agora à Madre Teresa. No livro eu falo um pouco sobre ela. A Madre Teresa tem o Christopher Hitchens, um jornalista britânico. Ele escreveu um livrinho pequeno sobre ela, com denúncias de médicos e de freiras que ajudavam nas casas de caridade da Madre Teresa. Eles ficavam estupefatos com a falta de cuidado que os doentes tinham. A Madre Teresa, ela, assim como o Gandhi, ela não tinha muitas preocupações materiais. Ela se preocupava mais
em espalhar ajuda o máximo possível, né? Então, quer dizer, os médicos ficavam revoltados que doenças simples, como, por exemplo, um rapaz ou uma senhora que podiam ser curados com uma operação simples, eles não eram encaminhados para tratamento, as madres não eram permitidas a levar doentes a tratamento, pouca gente ganhava anestesia, porque a Madre Teresa falava que a dor purificava, e por aí vai. Então, eu penso assim, quem ajudou Calcutá? Nos anos 70, o Bengala Ocidental foi dominado por um governo marxista, que também fez todas essa receita para se destruir um país, como eu falei. Aconteceu então o pior fenômeno que se pode ocorrer num país, né? Quer dizer, a economia ficar estagnada ou diminuir e a população aumentar muito. Isso é uma fábrica de pobreza. Você quer criar pobreza, você faz a população aumentar mais do que a economia, né? Enfim, quer dizer, passaram esses governos marxistas, o Calcutá continuou ruim. Veio a Madre Teresa, fez alguma ajuda, talvez é inegável que uma ou outra pessoa ela deve sim ter ajudado, mas enfim, não foi o suficiente para melhorar a cidade. Nos anos 90, com as reformas liberais em Calcutá, aí sim os pobres, a pobreza de Calcutá começou a diminuir. Quer dizer, quem realmente ajudou Calcutá? Quer dizer, não foram essas pessoas com lenços na cabeça, foi mais gente de terno, e talvez pessoas que não tinham boas intenções para ajudar os pobres, queriam, na verdade, se aproveitar dos salários baixos que Calcutá oferecia. Calcutá hoje é um polo de TI, né? Um polo de TI muito grande na Índia. E, quer dizer, quem são, como eu digo aqui, peraí. Os verdadeiros heróis da paz e da prosperidade são os inovadores e homens de negócio que tentam lucrar oferecendo o que os outros querem ou precisam. Na verdade, isso talvez soe meio óbvio para vocês, mas é interessante, na verdade, é confortável até uma palestra dessa, porque geralmente eu vou em algumas palestras que se eu falo algumas coisas como essas, as pessoas, metade do público vai embora, né? É o caso do Bill Gates, por exemplo, que vocês viram ali, outro que estourou na capa da Time com esse olhar esperançoso, né, esse jeito de que eu me preocupo com os pobres e tal. O Bill Gates ele doou mais de 30 bilhões de dólares para os pobres. Metade da fortuna dele. Exatamente. Doou mais da metade da fortuna dele para os pobres. Isso é uma quantia assim, absurda, é mais do que o gasto, que o orçamento do Estado de dezenas de países africanos, né? É claro que ele deve ter sim ajudado, e a gente deve louvá-lo por isso, ele deve sim ter ajudado muita gente com todas essas doações, né? Mas o que mais fez o Bill Gates melhorar o mundo? Foi ter doado mais da sua metade de dinheiro para os pobres, ou foi ter ganhado muita grana criando algum computador que facilitava a vida das pessoas? Esses dias eu costumo discutir muito com uma professora, uma amiga minha, que totalmente de esquerda, fala que tem que ter uma revolução comunista e tal. E eu falei para ela, digamos que o Bill Gates seja seu aluno. Ele tem 18 anos e fala, professora, eu quero mudar o mundo, eu quero melhorar o mundo. O que você acha que eu devo fazer? O que ela deveria falar? Não, vá para a Chapada Diamantina e abra uma comunidade. Ou vá tentar encher o bolso de dinheiro construindo, vendendo alguma coisa que as pessoas precisam, ou que elas querem, ou que elas precisam e não sabem que precisam. É claro, na minha opinião, que é o segundo caso. Bom, muita gente me pergunta sempre, né, e os heróis? Você fica falando mal dos heróis e tal, mas você não tem os seus heróis? Eu tenho sim um grande herói. Para mim, o meu grande herói é esse aqui. Eu não estou brincando, gente. Na verdade, tem uma teoria, quem lê o livro sobre a paz, um capítulo do livro, desse último livro sobre a paz mundial, eu falo da teoria dos arcos dourados de prevenção de conflitos. Do Thomas Friedman, o colunista do New York Times, ele fala o seguinte, é claro que isso é uma brincadeira, mas ela tem alguma mensagem. Ele diz o seguinte, se um país chega a um estágio de desenvolvimento econômico em que há uma classe média grande o suficiente para manter uma rede de McDonald's, ele vira um país McDonald's. E as pessoas de países McDonald's não gostam de entrar em guerra, elas preferem esperar na fila do hambúrguer. Quer dizer, na verdade, por trás dessa ideia está qual? A ideia de que se você
num país capitalista, a pior coisa que pode acontecer, em que o comércio é predominante, a pior coisa que pode acontecer é a rede de comércio ficar afetada, entrar em perigo por causa de uma guerra. Na verdade, essa é uma ideia velha, né? Não é nada novo. Já teve algumas exceções a essa teoria do McDonald's, mas é incrível, por exemplo, que a França e a Inglaterra, dois países que se odiaram por milênios, hoje seria impensável uma guerra entre eles, né? Na verdade, é uma ideia velha, é uma ideia que vem dos iluministas, né? Tanto dos iluministas britânicos quanto dos franceses. Eles diziam que o comércio pacifica, né? Que o comércio é uma força em prol da paz. O Kant, por exemplo, o espírito do comércio cedo ou tarde se apodera de todo o povo e não pode existir lado a lado com a guerra. Assim, os estados sentem-se compelidos a promover a nobre causa da paz, ainda que não exatamente por motivos de moralidade. Na verdade, esse é o grande ponto. Pensem vocês que vocês estejam cansados da Argentina e querem transformar a Argentina num grande estacionamento. Um grande estacionamento para as cataratas, alguma coisa assim. Para não ter mais gente fazendo gol de mão na Copa América, por exemplo. Por que a gente não faria isso? O nosso café da manhã é uma razão para não se fazer isso, né? 1/5, mais ou menos, do trigo que vai para o nosso pãozinho vem da Argentina. Várias empresas brasileiras, o Itaú, a Petrobras, várias empresas brasileiras ganham dinheiro na Argentina. O suco, o azeite, diversos produtos que a gente toma, carro que a gente usa. Eu, infelizmente, acabei de vender meu carro, que era argentino. Mas, quer dizer, todas essas coisas ficariam abaladas, né, se a gente, de repente, bombardeasse a Argentina. Quer dizer, não tem nenhum motivo econômico para isso. Como diz esse especialista aqui, somente se um político com vontade de afirmar seu poder num país poderia motivar uma guerra, né? Porque não existe nenhum interesse econômico para que isso aconteça. A interdependência financeira garante que o dano infligido a uma economia viaje pelo planeta, atingindo até mesmo o agressor. E aqui a frase do Pinker falando sobre os homens de negócio, né? Quer dizer, suspeito que o comércio não seja precisamente um tema sexy para os pesquisadores. As elites culturais e intelectuais sempre se sentiram superiores aos homens de negócio e não lhes ocorre dar a meros comerciantes o crédito por algo tão nobre quanto a paz. Para mim, esse é o grande ponto. Quando a gente fala em paz mundial, nessas coisas que não só para ricos ou para sustentar, mas acredito que para todo mundo aqui é importante. Quer dizer, prosperidade, um alívio às condições dos pobres, e paz. Quer dizer, quem são os nossos verdadeiros heróis? Quem são as pessoas que a gente deve admirar por isso? Não são apenas esses homens com roupas coloridas e com olhares esperançosos, mas homem de terno, mulher negociante, né? Quer dizer, são pessoas que compram bem, que trabalham e que pressionam para que nada ocorra de errado nessas relações comerciais. Bom, esse aqui é um outro herói. Aqui não faltou um gancho, né? Digamos que existe um gancho, então, para a palestra. Alguém conhece esse homem? Esse aqui talvez seja um caso de herói desconhecido. Alguém conhece ele? Esse óculos dele é esquisito, mas está voltando à moda. O Hélio Beltrão, por exemplo, esse aqui botou uma foto do Facebook, um óculos muito parecido. Esse homem se chama Fritz Haber. Na verdade, até tem motivo para a gente não achar ele um herói da paz. Na verdade, ele foi o homem que coordenou as armas químicas da Alemanha na Primeira Guerra. Tem motivo, né? A gente não achar que ele é um herói da paz. Mas, enfim, ele era, de fato, um cientista ambicioso. Ele frio, o Einstein era amigo dele, falava que o Einstein era um dos melhores amigos dele, e até mesmo um dos grandes amigos dele dizia que ele era vaidoso, sem autoestima. Enfim, o cara não era uma boa pessoa. A mulher dele se matou em 1915, provavelmente porque o marido estava envolvido nos ataques com gás nas trincheiras da Primeira Guerra. O filho dele, de 12 ou 13 anos, encontrou a mãe enforcada no quarto. O Fritz Haber voltou das trincheiras, enterrou a mulher no dia seguinte, voltou para as trincheiras.
e deixou o filho sozinho em casa, o filho que tinha encontrado a mulher. Mas, enfim, esse homem frio, esse homem sem graça nenhuma, ele inventou também, por causa de uma disputa científica, ele inventou a fixação do nitrogênio. Ou seja, ele conseguiu produzir amônio, ele inventou um método para se produzir amônio. Não sei se vocês entendem como isso é revolucionário e importante para a história do mundo. Para a gente adubar solo, o ar, a maior parte do ar é feita de nitrogênio. Mas é um nitrogênio que não se combina com as plantas, a gente não consegue, ele não é digerível pelas plantas, né? Quem transforma o nitrogênio do ar em nitrogênio digerível pelas plantas são as bactérias. Mas isso é muito pouco, né? Quer dizer, é muito difícil disso acontecer. Em toda a história do mundo, o que a gente precisou era fezes, né? Quer dizer, esterco de galinha para adubar as plantações. Não só esterco de galinha, mas de os humanos, né? Na China do Mao, as pessoas disputavam as balas. Os camponeses disputavam, davam uma briga. Não, essa bala de cocô é minha, pô. Tem naquele livro do Mao, aquela biografia enorme, eles falam muito sobre isso, sobre a disputa dos chineses pelas fezes. Mas não havia merda que bastasse, né? Quer dizer, mesmo com todo esse adubo, era preciso, por exemplo, importar. As pessoas importavam o guano. O guano é um esterco, um composto de esterco das aves do Pacífico. Então vinham uns navios enormes, coletavam o guano nas ilhas desertas do Pacífico e levavam para a Europa. Levavam também o nitrato chileno. Tinha minas enormes do Chile com nitrato, com nitrogênio de boa qualidade, que ia para ser adubado. E em navios enormes, navios nos veleiros de madeira, do tamanho de um campo de futebol, iam para a Europa. E o Fritz Haber, o que ele fez? Ele conseguiu, como diziam na época, ele conseguiu transformar o ar em pão. Ele destruiu todo esse método e conseguiu criar fertilizantes artificiais, né? Fertilizante básico que a gente tem hoje à base de nitrogênio. Hoje a gente, com o melhoramento de espécies dos anos 40, isso foi em 1909 que ele fez isso, depois com o melhoramento de espécies em 1940, a gente teve espécies melhores. O problema é que, com muito fertilizante, as plantas caíam, elas não conseguiam se sustentar. Então começaram a criar variedades anãs que sustentassem o peso de tanto legume, né? E com isso a miséria começou aos poucos diminuir, a comida barata começou a aparecer, né? O Haber ele inventou isso no laboratório da BASF, a fixação do nitrogênio. Mas imagine vocês hoje se a gente daria o prêmio Nobel da Paz para a BASF. Provavelmente o pessoal do Passe Livre estaria lá, como assim, que absurda, o prêmio Nobel para a BASF. Bom, aqui eu gostaria de entrar na Revolução Industrial. Esse homem ele parece também um daqueles tipo Gandhi, né? Parece um Tolstói, assim, tal. É o James Hargreaves. Ele inventou a Jenny, que é a fiandeira em série, né, da Revolução Industrial, o primeiro artefato importante para a Revolução Industrial. Ele mesmo costurava tecidos em casa e fiava tecidos em casa, fiava fios, tá certo falar isso? Fiava em casa. E ele era um operário, mas de repente os operários ao redor, os vizinhos, quando viram a máquina dele que dispensava o trabalho de muitas outras pessoas, destruíram as máquinas dele, então ele teve que se mudar para a França, mas conseguiu implantar esse negócio. Esse aqui é o tio Patinhas da Revolução Industrial, né? O grande homem do mal da Revolução Industrial, o Richard Arkwright. Ele conseguiu ele conectou a energia dos moinhos, dos rios, com as máquinas. Ele criou máquinas automáticas, quer dizer, dispensava a necessidade de alguém ficar lá girando uma manivela, alguma coisa assim, né? Quer dizer, o Diogo Costa falou de manhã sobre escravidão, sobre o fim da escravidão, que você não precisava mais de tanta força humana. Quer dizer, provavelmente esse homem está ligado ao fim da escravidão, né? Quer dizer, você não precisava mais de tanto trabalho humano para mover as máquinas. Bom, mas daí muita gente deve me perguntar, pô, mas esse cara, esse empreendedor, ele morreu, ele tinha 700 funcionários, tinha diversos moinhos na Europa.
muita gente fala, pô, mas como esse cara pode ser um herói da paz e da prosperidade se ele permitia isso, né? Acho que todo mundo aqui aprendeu na escola sobre os efeitos da Revolução Industrial, sobre o trabalho infantil na Revolução Industrial. E nada disso é mentira, na verdade, né? O que o nosso professor falou da Revolução Industrial é totalmente verdade. As crianças trabalhavam mesmo desde cedo, dos 8, 9 anos. Mas é preciso antes entender direitinho como isso aconteceu, né? A Inglaterra, no século XVII, até o século XVII, a população cresceu muito pouco. De repente, com o cercamento das propriedades, uma agricultura mais intensiva, as pessoas deixaram de morrer. Antes de cada 10 nascimentos, de cada 10 mulheres que chegavam ao último estágio da gravidez, 4 podiam ter certeza que um perdeu o filho alguma hora. Ou antes do parto, ou logo depois do parto, ou até os 5, 6 anos. De repente, principalmente os natimortos, né, os fetos natimortos desapareceram. As pessoas pararam de morrer na gravidez. Isso era uma excelente notícia, né? Acho que a gente devia comemorar o fato disso acontecer. O problema é que ela tinha um efeito de livro, porque eu saía muito nervoso, que as pessoas reforçavam a segurança para não me jogar. Teve um cara que quase tentou me jogar uma máquina fotográfica uma vez. Na verdade, para mim, censura aí que eu meio... Pode deixar. Na verdade, eu acho que isso para mim e para quase todo mundo aqui é meio óbvio, né? Tipo, é claro, evidente, a altura média das pessoas da Revolução Industrial para cá aumentou 11 centímetros. A quantidade média de... A quantidade média de calorias que as pessoas ingerem diariamente aumentou, quase dobrou. Né? Tem um economista que até fala que a gente é um novo Homo sapiens, a gente não é mais o Homo sapiens pré-Revolução Industrial, a gente é um Homo sapiens novo que tem pouco a ver com aquilo, quer dizer, não pode ser que tem pouco a ver, mas que tem algumas diferenças, a gente é muito mais alto. Isso é muito visível na Coreia do Sul e Coreia do Norte, por exemplo. Né? Os norte-coreanos eles são 10 centímetros mais baixos que os sul-coreanos por causa da comida. E é engraçado que você fala hoje assim, ser capitalista. Isso é ruim, né? Quer dizer, mesmo muitos amigos meus que são executivos, eles vão para casa e pensam, porra, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar o mundo. Quer dizer, a minha consciência está pesada para o teu trabalho, em negócios e tal. Na verdade, esse cara é uma pecinha. Essas pessoas sem grandes intenções, sem boas intenções de melhorar o mundo, na verdade elas melhoram, né? Quer dizer, muito mais do que aqueles grandes heróis da paz e da espiritualidade. Eu chamo isso de paraíso das más intenções. Não sei se são sempre más intenções, às vezes são intenções neutras, a pessoa simplesmente quer ganhar dinheiro, ou ela quer ir para Calcutá, quer ir para Bangladesh e pagar o salário que se paga normal para ganhar o seu dinheiro, não quer fazer mal a ninguém. Muita gente às vezes até tem má intenção, não, vou me aproveitar daqueles pobres e pagar pouquinho e lucrar muito. Mas por causa dessas pessoas que hoje a gente pode, por exemplo, ficar no Central Park, curtindo no fim de semana, curtindo às vezes até mesmo no dia de semana, ficar comendo do jeito que a gente quiser, ficar se divertindo. Por causa dessas pessoas que hoje a gente ao contrário de toda a história, a gente não passa mais problemas de escassez. Vocês pegam os países com uma longa história, França, Inglaterra, a União Soviética, a Rússia. Esses países todos têm em sua história grandes crises de fome. A França, em 1719, perdeu 13% da população por crise de fome. A Inglaterra, 18%. A Irlanda, 22%. A Rússia, uma porcentagem parecida. Quer dizer, porque hoje qual é o problema que a gente tem? Os problemas que a gente tem não são problemas de excesso, são problemas causados pela abundância. A gente tem comida demais. Acho que todo mundo aqui está querendo emagrecer, fazer um regime. Principalmente os pobres, né? Segundo o IBGE, os pobres são os que mais sofrem, a classe D e E são os que mais sofrem com a obesidade. A gente tem bugiganga demais em casa, que talvez até seja um problema, mas é um problema chique, né? Eu não sei onde que eu vou guardar essas coisas. A gente tem opções demais na nossa vida, né? Quer dizer, não sei se eu venho para cá, se eu faço isso. Esses problemas de abundância todos são causados, esse paraíso todo de prosperidade, de paz,
não são causados por aqueles heróis da espiritualidade, mas por homens de negócio, por pessoas que querem comprar e vender honestamente, né? Não só no Central Park, mas também no Piscinão de Ramos, né? Quer dizer, não só para os ricos, mas também para os pobres. Enfim, acho que a frase que resume essa palestra toda é uma frase já batida do Adam Smith, mas que continua válida, né? Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos no nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. É isso, gente. Obrigado. Pessoal, perguntas? Vou levantar a mão. Oi. Aqui. Primeiro, parabéns pelos guias, muito bons. Ainda não li o último, mas já estou com ele aqui do lado. Eu queria saber como foi para ti esse período de construção da desconstrução, né, de falar sobre as coisas por essa abordagem, uma abordagem, né, até polêmica em alguns pontos, não tanto aqui, por exemplo, mas como foi para ti essa experiência de estar pesquisando esse material, de construir os guias e de estar falando sobre esses temas, né, que as pessoas levantam-se a mão, o que é isso, enfim. Sim. Pois é, não vou dizer que foi totalmente divertido, não. O objetivo dos livros era esse. Eu sabia desde o primeiro que eu ia levar muita pedrada, que eu ia provocar muita gente. Mas eu confesso que eu perdi sim, algumas noites de sono com, meu Deus, o que estão falando comigo na internet? O que estão falando sobre mim na internet? Mas foi principalmente um período de aprendizado, né? Quer dizer, principalmente sobre a África, como eu falei aqui para vocês, eu apurando, porque olha, deve ter alguma coisa para falar sobre a África. Daí apurando, e de repente falei, nossa, eu ainda não sabia de tudo isso. A mesma coisa sobre a Revolução Industrial. Então foi mais um período de aprendizado, né, que eu gostei muito. Boa noite, né? Aqui. Cara, eu achei bacana esse negócio que falou do país McDonald's, principalmente quando o paralelo que eu fiz com a Bolívia, que acabou de fechar o último. E uma série de pessoas lá fez festa com isso. Muita gente, inclusive no Facebook, dizendo lá e tal, que era a melhor coisa que tinha acontecido, que já foi tarde. Isso é uma coisa que sempre me impressionou. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, também não sei se você tem uma resposta. Por que o pobre, pobre CDE, na verdade, não DE, pobre classe CDE, C menos DE, só classe média baixa, classe média miserável. Por que eles têm tanta desconfiança, por que eles não gostam do capitalismo, sendo que é isso que, via de regra, traz para eles as benesses e a possibilidade de subir? Sim. Bom, eu discordo, na verdade, da premissa da tua pergunta. Eu acho que as classes mais baixas, elas gostam do capitalismo. McDonald's, por exemplo, hoje é coisa de pobre, né? Eu sei que eu como muito. Eu tinha um escritório no centro de São Paulo que era embaixo do McDonald's. Quer dizer, às vezes era o único que era aberto. Desculpa aí, pessoal, por ter ido no McDonald's. Mas eu vejo isso pelas pessoas com quem eu lido, assim, que são mais pobres, nos protestos, por exemplo, elas falam, isso é coisa de universitário que não tem nada para fazer. Eu acho que, principalmente os pobres brasileiros, eles querem ganhar seu dinheiro. Eu fui para a Bahia esses dias, eu tinha ido para a Bahia nesse encontro que eu falei, estava meio impressionado. E tinha uns outdoors lá, por exemplo, hoje entrevista imperdível com o Frei Beto, na Globo da Bahia, e tá falando, mãe, esse lugar vai ter uma revolução aqui. Mas dessa vez eu fui para Morro de São Paulo, e as pessoas sabem que querem empreender, o brasileiro é um empreendedor, ele quer ganhar seu dinheiro, não quer saber muito de outros mundos, de mundos irreais pensados no gabinete, não. Mas talvez por que os ricos, né, eles são tão, os intelectuais principalmente, né? Aquela frase do Pinker é muito boa, né? Quer dizer, tem um ressentimento muito grande dos intelectuais com os homens de negócio, o que é uma grande injustiça já, né? Porque na verdade os intelectuais só surgiram por causa dos homens de negócio, né? Há 300 anos, 95% das pessoas estavam envolvidas na produção de comida. Quer dizer, de 20 pessoas, 19 trabalhavam de alguma forma trabalhavam para produzir comida.
Com a mecanização, essas pessoas, hoje são 3% das pessoas trabalhando para produzir comida, essas pessoas foram liberadas desse trabalho. E muitas delas viraram intelectuais que reclamam justamente do capitalismo. Quer dizer, não dá para entender. Mas, enfim, tem esse ressentimento dos intelectuais, que geralmente são mais ricos, com o capitalismo, né? Que talvez até tenha seus problemas, né? Quer dizer, eu e o Joel, na verdade, a gente já discutiu sobre isso. O que eu disse aqui o capitalismo é o melhor sistema para encher a boca das pessoas de comida e encher a casa delas com coisas que elas consideram conforto, que elas consideram essenciais à sua vida. Isso não significa que o capitalismo vai resolver nossos problemas espirituais, se alguém tem algum problema espiritual, nossas carências afetivas, ou o nosso sentido de vida, alguma coisa assim. Na verdade, eu acho que o grande problema é a gente achar que um celular novo vai resolver o problema de ter a minha vida uma hora vai acabar, entendeu? Então, vai vir simplesmente um caminho para um capitalismo mais cético, alguma coisa assim. Uma das coisas que eu acho interessante no seu livro, além, obviamente, do seu conteúdo, é a maneira que ele é apresentado. Ele foi feito para ser um livro popularizado, né? E é uma coisa que eu acho que é muito pouco frequente no material liberal. Eu queria saber, você que tem uma experiência de sucesso em divulgar, em divulgação, se você teria críticas e como você acha que o liberalismo poderia ser melhor divulgado? Sim. Pois eu tenho conversado muito sobre isso essa semana mesmo com o pessoal que está dando palestra aqui. Eu acho que acreditar no mercado é bom, né? Quer dizer, se são ideias novas, se são ideias interessantes, porque as pessoas devem gostar disso. Quer dizer, quem consome livros, muita gente que consome livros quer ideias novas, quer discutir ideias. Então, quer dizer, podia, por exemplo, existir vários livros comerciais feitos por grandes editoras do Brasil com as ideias do Mises, do Hayek. Talvez até isso saia ali no futuro. Mas outra ideia, eu acho que é fugir de polêmicas, né? Quer dizer, fugir de polêmica boba na internet sobre PT e PSDB. Eu não sei, na verdade, qual é o mais liberal, qual é o menos liberal. Às vezes eu acho que o PT é mais pró-privatização que o PSDB. Claro, estou brincando, né? O PSDB está muito mais para esse lado. Na verdade, o que eu digo geralmente é que eles são o mesmo partido, só que os tucanos sabem um pouquinho só mais de economia. Só um pouquinho mais. Só um pouquinho. Como? A campanha do Haddad lá em São Paulo era mais liberal do que a do Serra. Quem comprou por primeiro a redução de impostos, pelo menos que disse isso na área política, foi a Dilma, né? Os outros partidos não falaram disso, apenas na última eleição. Eu acho que um bom jeito, que é o que muita gente do Ordem Livre faz, do EPR faz, é fazer a sua bandeira ela ser consenso entre todos os partidos. Redução de impostos, por exemplo. Esse trabalho que o pessoal faz de gasolina sem impostos, o dia da gasolina sem impostos, e a moçada mostrando que a gente trabalha até maio para pagar impostos. Nenhum partido hoje seria louco, tem até aquele sapato da Folha que fala, não, tem que pagar mais impostos. Mas, quer dizer, ninguém era um cara sério. Quer dizer, todos os partidos hoje falariam de impostos, ou pelo menos não falariam de tem que aumentar impostos. Isso, na verdade, é uma grande vitória dos liberais, né? Quer dizer, fazer todos esses partidos concordarem com as suas ideias. Eu acho que a palestra anterior falou um pouco sobre isso, né? E impressionar os políticos que não concordam com as suas ideias. Outra ideia boa é o branding, né? A marca que essa luta tem. A palavra certa que você usa. O Flávio Morgenstern, por exemplo, esse dia ele estava num podcast do Mises Brasil, ele falou que privatização, por exemplo, devia se chamar despolitização. Perguntar para as pessoas na rua, você é a favor da privatização da Petrobras? Provavelmente 70% dos brasileiros dizem não, que absurdo, não. Você é a favor que políticos mandem na Petrobras? 85% vai dizer não, claro que não. Quer dizer, todo mundo é a favor da despolitização da Petrobras, né? As cidades startup, por exemplo, que a gente viu aqui,
ela tem muito isso, ela tem cara de moderno, de sustentável. Startup hoje é tipo banda, antigamente, né? O cara que montava uma banda hoje monta uma startup. É jovem e tal. Esse marketing é muito importante também, de como anunciar essas ideias de um jeito menos Reinaldo Azevedo possível, né? Um jeito que atrai a benevolência dos ouvintes. Né? Olá. Bom, sorte sua que eu não sou nacionalista, porque você falou muito da Itália, e eu não sou nacionalista principalmente porque eu sei que as nações não existem, mas eu fiquei um pouco chocado com a sua frase sobre Mussolini. Você falou, vou citar algumas frases, etc., sobre Mussolini, mostrando o quanto ele era mais estatista do que nós podemos pensar. Me fale que eu ouvi mal, eu não entendi o português, porque se de verdade alguém duvida que o fascismo e Mussolini sejam as coisas mais estatistas do mundo e da história do mundo, é muito, assim, um conhecimento de situação muito grave. Né? Não vejo como, quem pode duvidar que o fascismo era totalmente estatista? Pois é, eu sei, mas quando eu vi, eu fiquei chocado aí, falei de algumas pessoas, mas eu estou falando também para a plateia, ou seja, se o nível do debate é isso, é muito grave a situação. Ou seja, o que é o fascismo se não é totalmente estatismo, né? Em todas as áreas, não só naquela monetária, mas também na vida privada. Tudo pelo Estado, nada pelo Estado. A lei trabalhista brasileira vem de lá, os sindicalistas anarquistas vêm de lá. As reformas ortográficas foram... Mussolini fez isso, o calendário foi reformado com o calendário fascista. Ou seja, a vida privada até um nível mais íntimo era totalmente estabilizado. Não sei como se pode... Alguém, historiadores que contam que o fascismo não era estatista? Não, claro que não, é verdade. Mas tem muita gente fala que o Hitler e o Mussolini, eles eram títeres do capital, né? Quer dizer, eles eram... ninguém pode negar também que eles eram grandes inimigos dos comunistas, né? E como eles eram grandes inimigos do comunista, eles ganham a peste à direita, né? Mas na verdade essa é uma parte importante do livro também, que é mostrar como o fascismo, nazismo e comunismo é a mesma coisa, né? Apesar de que eles eram gêmeos heterozigotos, né? Como diz o imperador, ou gêmeos que brigam, como naquele livro do Machado de Assis. Quer dizer, eles eram iguaizinhos, só que brigavam muito entre si. Né? Basta só olhar o nome inteiro do nacionalsocialismo, é isso. E o fascismo, o Mussolini era socialista, era do Partido Socialista. O Partido Fascista era um Partido Socialista. Tá bom, entendi. Obrigado. Não, mas pois o debate está nesse nível mesmo, né? As pessoas... na verdade, o grande objetivo do capítulo sobre o Mussolini no livro foi tentar entender, afinal, todo mundo hoje chama os outros de fascista, né? Se você é a favor disso, você é fascista, se é contra, você é fascista. Meio que fascista hoje significa aquele que não concorda comigo, né? Quer dizer, alguma coisa muito ruim, alguma coisa assim. E daí eu pensei, bom, então vamos na ideia dos fascistas, o que é? E na verdade, as ideias dos fascistas, elas estão muito próximas das pessoas, justamente das pessoas que vivem acusando os outros de fascismo, né? Então foi mais ou menos esse o objetivo do livro. Mas Leandro, na verdade tem que sempre considerar a fonte, porque outro dia uma pessoa estava discutindo comigo sobre essa questão de direita e esquerda, falando não, porque o governo do Stalin era de direita. E me apresentou no celular o texto do Wikipedia que começa falando que o governo do Stalin era um governo de direita. Então, tipo assim, realmente você tem que sempre considerar a fonte. Está lá no Wikipedia, se vocês quiserem conferir. Pois acontece muito isso. Quando a coisa começa a ficar ruim... Wikipedia brasileira, estava lá em português. Começa declaradamente. O governo do Estado era um governo de direita. Enfim, mas você falou vários pontos interessantes aí. Inclusive tem do seu concorrente aí, o príncipe Dom Bertrand. Outro dia ele estava conversando com a gente lá no IFL e ele falou que vai lançar um livro sobre a função social do luxo. Acho que também vai ser um desses assim para falar. Excelente título de livro. Função social do luxo. Mas você, no livro, principalmente no História Politicamente Correta do Brasil, você fala de alguns heróis da pátria, você desconstrói, né, a história deles, acho que
maioria das pessoas que já deve ter lido. Como é que foi assim, a reação? Assim, você sofreu algum tipo de, vamos dizer, patrulha política atrás de você? Falar mal de zumbi hoje em dia é praticamente falar mal de toda a raça negra, falar mal sei lá, de Santos Dumont, falar mal de heróis nacionais, assim. Existiu alguma retaliação, assim? Sim. Antes de falar um pouco sobre a parte do Stalin que você falou, é engraçado que o pessoal que ainda hoje é comunista, eles falam, não, o Stalin foi uma exceção. O Stalin, aquilo aconteceu, mas ele era de direita, né, tipo isso que você falou. E eles isentam o Lenin, ele perverteu os ensinamentos do grande Lenin. E, na verdade, tudo que o Stalin aprendeu foi com o Lenin, né? O Stalin fazia uma coisa muito legal, muito interessante, que era pegar um mapa da União Soviética e falar, bom, nessa região a gente precisa de 50 mil mortes por mês, nessa região a gente precisa de 40 mil. Aquela ideia bem da década de 30 mesmo, de que era preciso varrer parte da população, preciso limpar parte da população, né? E o Stalin aprendeu com o Lenin a fazer isso. O Lenin, com o Trotsky do lado, fazia essas cotas de mortes. Uma das pessoas que executava as cotas de mortes era o Khrushchev, que depois denunciou os crimes do Stalin, mas que ele ajudou a fazer, né? E é engraçado que o Stalin ele matava, só uma piadinha, o Stalin ele matava no Grande Expurgo, ele matou até mesmo, principalmente, na verdade, comunistas convictos, seguidores fiéis dele, né? E isso motivou uma piada da ovelha que chegou na fronteira da União Soviética, chegou para o posto policial na fronteira e falou, olha, eu preciso sair, por favor, me deixa sair. Mas por que você quer sair? Ah, porque o Stalin está matando todos os elefantes, a polícia está matando todos os elefantes. Ah, mas você não é um elefante, você é uma ovelha. Ah, mas vai explicar isso para a polícia. Enfim, quando o Guia do Brasil é o mais polêmico de todos, né? Talvez esse terceiro seja mais polêmico, mas enfim, o do Brasil é o primeiro livro que deu muito impacto. Os negros não ficaram tão bravos, na verdade. Eu me esforço muito a dizer no capítulo que, na verdade, os negros deviam se orgulhar de ter tido escravos, né, de seus antecedentes terem tido escravos, porque isso mostra que eles não eram postes, né? Quer dizer, eles eram pessoas que sabiam comprar, vender, que sabiam traçar estratégias, sabiam negociar. Tinha negras libertas em Minas, aqui em Minas Gerais, que tinham 20 casas em Diamantina, emprestavam dinheiro para os brancos e tal. Quer dizer, isso também é motivo de orgulho para os negros, né? É claro que eles tinham escravos, mas isso é o pensamento da época, enfim. E o legal é que muitos negros concordaram comigo e gostam dessa visão. O capítulo pior do livro, o mais polêmico, é o sobre a ditadura. O último, né? Eu falo que os comunistas queriam implantar outra ditadura. E que a ditadura militar meio que teve um papel de evitar que isso acontecesse. Isso, na verdade, é polêmico. Eu não sei se hoje eu diria isso novamente. Eu não chego de forma nenhuma apoiar a ditadura ou elogiar a ditadura, nada de Bolsonaro, coisa assim. Principalmente porque a gente não sabe se seria necessário uma ditadura militar para evitar um golpe comunista. Talvez acontecesse outra eleição e não precisasse de nenhum golpe. Mas enfim, eu acho que de qualquer forma a gente deveria ter um feriado nacional para comemorar o dia que a gente se livrou da ameaça comunista do Brasil. Se é que a gente tenha se livrado. Alô, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de todos.